Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu convido aos que puderem abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E desde já, mais uma vez, conto com a graça do Senhor nosso Deus, com as vossas orações, para que, assim como o nosso pastor falou, o Senhor fale conosco, atendendo à necessidade de cada um de nós que aqui chegou e daqueles também que nos assistem. Isaías capítulo 6, até o versículo 1 até o versículo de número 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Os anos nos marcam. Os anos nos marcam de forma positiva e de forma negativa. Os anos nos marcam. Os anos nos marcam com alegria e os anos nos marcam com tristeza. Os anos nos marcam com conquistas, os anos nos marcam com perdas. Os anos nos marcam com gratas surpresas, mas também os anos nos marcam com profundas decepções. Os anos nos marcam. Os anos nos marcam de forma visível, e depois de um certo tempo não tem muito como esconder, mas também nos marca de forma invisível. Os anos nos marcam de forma profunda e por vezes de maneira superficial. Os anos nos marcam. Naquele ano citado por Isaías, foi um ano que marcou toda uma nação. Foi o ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, alguns estudiosos compreendem que depois de Salomão não houve nenhum governo que conduziu aos níveis de prosperidade que a nação alcançou
a não ser, depois de Salomão, a não ser com o rei Uzias. Depois de Salomão, só através de Uzias. Um relato, a leitura da narrativa de 2 Crônicas 26, por exemplo, vai deixar isso muito claro. Sobre o seu governo, a nação prosperou, fortificou-se militarmente, conquistou territórios, fortaleceu suas defesas, houve desenvolvimento tecnológico, houve crescimento econômico, e como nenhuma outra época, além da de Salomão, Israel, a nação como um todo, melhor colocando, não experimentou tamanha prosperidade. Só que, infelizmente, o rei Uzias, por um descuido, uma brecha que abriu no seu coração, que possibilitou a entrada de sentimentos e pensamentos que o levaram a agir fora dos limites de Deus para a posição que ocupava, porque um rei pode muita coisa, mas um rei não pode tudo. Todos nós temos limites que Deus estabeleceu na nossa vida dentro daquilo que realizamos. Uns podem mais, uns podem menos, mas ninguém pode tudo. Independente desses limites menores ou maiores, todas as vezes que ultrapassamos limites, sofremos, colhemos as consequências do ultrapassar limites. E assim aconteceu com o rei, para a tristeza de toda a nação. Acontece que para Isaías, que também fazia parte da nação e que também foi impactado e marcado com a morte do rei Uzias, algo de maior significância e relevância aconteceria em sua vida, que faria com que aquele ano, para ele, fosse marcado por algo muito maior e melhor do que a morte do rei Uzias. De maneira que a morte do rei Uzias para Isaías se tornou apenas um referencial para aquilo que de fato, naquele ano, o marcou de maneira fantástica. Aquele ano foi marcado para Isaías por uma visitação sem precedentes de Deus na sua vida. O relato de Isaías, no capítulo 6, faz apenas menção ao ano como referência, mas toda a atenção de Isaías está naquilo que o marcou de maneira sem igual. E a primeira coisa que nós encontramos aqui no texto lido é que aquele ano marcou a vida de Isaías com uma grande revelação de Deus. Deus se revelou ao profeta como nunca antes tinha se revelado. Ele diz, e ele escreve, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto lia, meditava nesse texto e orava a Deus para que me guiasse no seu estudo, na sua leitura e no seu entendimento, me veio ao coração, nesse início de ano, orar a Ele
e pedir. E eu penso que ser uma oração e um pedido que todos nós deveríamos fazer para a nossa vida. Senhor, marca este ano com revelações, com experiências, com visões, com a tua presença de uma forma que, independente do que aconteça no final do ano, o que fique marcado na minha vida e na nossa vida tenha sido as experiências vivenciadas, aleluia, no mais secreto da nossa relação contigo, ou de forma pública. Senhor, marca o nosso ano com a tua glória, marca o nosso ano com a tua presença, eleva-nos a novos patamares, nos faz ver aquela dimensão invisível que só é possível de ver quando em tua soberania e misericórdia tu desvela, tu abre o véu, tu descortinas e nos faz enxergar para além do aqui, do agora e do natural. Senhor, marca o nosso ano com a tua presença, marca o nosso ano com a tua glória. Aleluia. Quando a presença de Deus nos marca, o luto vai embora, a tristeza vai embora, a frustração vai embora, a decepção vai embora, os traumas são superados. A presença de Deus é curativa, é terapêutica. Marca-nos, Senhor. Enquanto lendo a experiência de Isaías, eu fiz uma segunda oração a Deus, porque aquele ano para Isaías foi um ano marcado por uma grande revelação de Deus, mas também foi um ano marcado por uma grande transformação na sua vida. Diante da visão da glória, da majestade e da santidade de Deus, Isaías bradou desesperadamente: ai de mim, que vou perecendo. E em meio à sua agonia, ele confessou o seu pecado. Enquanto ele confessava o seu pecado, a graça de Deus agiu. Oh Senhor, marca-nos com a tua graça, marca-nos com o teu perdão, marca-nos com visitação, marca-nos com transformação. E na sua visão, ele viu um daqueles seres espirituais tirar do altar algo como uma brasa, veio em sua direção e tocou os seus lábios. E ele escuta do ser a seguinte expressão: a tua iniquidade foi tirada, foi arrancada. Que esse ano seja um ano que Deus trate de áreas na nossa vida que precisam ser tratadas, que o Senhor tire da nossa vida o que precisa ser tirado, que compromete a nossa comunhão com Ele. Oh, aleluia! Que compromete a nossa adoração a Ele,
que compromete a nossa intimidade com Ele. Ó Senhor, nesse ano, marca-nos, transformando a nossa vida, arrancando de nós o que precisa ser arrancado e purificando os pecados que precisam ser purificados. Aleluia. Os anos marcam. Sempre há um ai em nós para colocar diante de Deus. Qual é o nosso ai? Qual é o seu ai nessa noite? Qual a razão do seu ai na presença do Santo, Santo, Santo? Ele arranca, Ele tira, Ele trata, Ele perdoa, Ele limpa, Ele purifica e nos habilita a sentarmos à mesa e comermos e bebermos com paz na alma. Ainda lendo e concluindo essa narrativa da visão do profeta, além de ter sido um ano marcado por uma grande revelação da parte de Deus, além de ter sido um ano marcado por uma grande transformação provocada pela graça de Deus, foi um ano de grande oportunidade. Oportunidade de servir a Deus. E também foi uma outra oração que eu fiz a me debruçar sobre esse texto. E eu orei, Senhor, que esse ano que se inicia seja um ano de grandes oportunidades dadas por Ti, para que eu possa Te servir mais, para que eu possa Te servir melhor. Tratado por Deus, Isaías ouviu a voz: a quem enviarei? É voz de oportunidade. Com quem posso contar? Ó Senhor, marca-nos com oportunidades. E Isaías não perdeu a dele. Ele disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. Os anos nos marcam. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar.
Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.